Vamos lá, então. Vamos lá. Boa noite a quem está vendo a gente. A gente resolveu falar um pouco hoje sobre um versículo bem específico, Naum 1:3, que fala o seguinte, vou ler primeiramente, na NVI. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Esse versículo por si só ele acaba trazendo outras reflexões para a gente. E aí eu queria apresentar aqui o Marlon, meu amigo de longas datas aí, né, Marlon? É isso aí, faz alguns anos, né? Alguns anos aí. E profundo estudioso da Bíblia aí. O Marlon congrega aqui na Igreja Resgate Joinville, congrega atualmente na Siloé, também em Joinville. E fala aí, Marlon, sobre o livro de Naum, para a gente poder primeiro ter o contexto maior, né? Vamos falar sobre o livro de Naum, o que está acontecendo, e aí discorrer sobre o versículo. Perfeito? Vamos lá? Isso aí. Então, Naum, ele é escrito, basicamente, a gente vai ler os primeiros capítulos ali, Deus está trazendo o Naum está trazendo uma profecia de Deus mesmo, do que aconteceria com a Síria, né? Então, o livro todo é baseado nisso, ele vai demonstrar ali, depois a gente vai, no texto ali, a gente vai analisar um pouco melhor, como Deus ele tá demonstrando que em algum momento o reino da Síria ele vai ser atingido, né? Então isso para o povo que estava cativo, né? Que estava cativo na Síria era um alento, né? Saber que Deus traria justiça ao povo que ficou cativo, né? E também a gente tem que lembrar do contexto de Jonas, né? Jonas ele renegou pregar a Nínive justamente porque Nínive faz parte da Síria, né? Justamente por esse tempo de cativeiro em que eles vivenciaram, né? E diferente da Babilônia, né? A Síria era um povo violento, assim, né? Eles não eram tipo a Babilônia que era mais cultural, né? Que abraçou o contexto, envolveu mais o povo na sua cultura do que de fato tentou impor alguma coisa, né? O reino da Síria já era um reino mais bélico, né? Então, Perfeito. é, isso dá uma direção da gente entender esse contexto de não. Eu estava lendo um comentário e falava as atrocidades que a Síria fazia, né? Cortava a cabeça da galera, queimava viva, era bem macabro assim mesmo, né? E a Babilônia, que nem você falou, Marlon, é mais um domínio cultural, né? Ideológico, né? Então, tem diferenças aí. No fim das contas, o povo de Israel já estava subjugado, né? O norte de Israel estava dominado pela Síria, depois Judá também foi, né? E Naum, se eu não me engano, em 615 ou 16 antes de Cristo, profetizou isso, né? Que a Síria ia cair e isso aconteceu algum tempo depois. E esse é o contexto que a gente está falando aqui no livro de Naum. E muito bem apontado pelo Marlon a questão de Jonas, né? E Jonas não queria pregar para essa galera, né? Porque é uma galera assim, meio barra pesada, né? E, e assim, nunca fez nada de bom, né? Muito pelo contrário, né? Então, Jonas argumenta com Deus, poxa, tem que pregar para esse pessoal vai se converter, é como se fosse mesmo os assassinos ali na época, né? Que valeria isso, né? E a gente observou, Marlon e eu observando o texto ali, que no capítulo 1, ele começa falando dos atributos de Deus, que a gente achou bem interessante. Porque fala o seguinte, já no versículo 2, o Senhor é Deus zeloso e vingador. Então até um contraponto, né? Ele é zeloso, ele cuida daquilo que é dele, mas também é vingador, né? No sentido de justiça, né? E repete, o Senhor é vingador, o seu furor é terrível. Ele executa a vingança, ele manifesta o seu furor, e aí ele começa, aí no outro contraponto, muito paciente, seu poder é imenso e não deixará impune o culpado. Aqui a gente vê um pouco dos atributos de Deus, né? Que nem um evangelho de extremas vitórias e nem o evangelho de extremas derrotas, né?
Isso aí, Marlon, o que você acha? É exatamente isso, né? Deus começa demonstrando quem ele é, né? Basicamente, o Velho Testamento tem bastante disso, né? Deus queria se revelar ao povo nesses seus atributos, né? Para que o povo conhecesse quem ele era, né? E isso é muito forte no Velho Testamento e o livro de Naum não é diferente, né? Esse versículo começa falando, o Senhor falando dele mesmo, né? O profeta Naum profetizando a respeito de quem é o Senhor, né? E ele faz esse contraponto entre a paciência e o poder, né? Então Deus ele estava retendo a sua ira contra o povo da Síria, mas haveria um momento em que esse poder, essa justiça, ela seria derramada sobre esse povo, né? E ele continua falando que não deixará impune o culpado, né? Então isso demonstra que ele executaria uma justiça que provinha dele, né? Não era uma justiça terrena, mas uma justiça divina sobre aqueles que escravizaram, né? Que mantiveram cativo o seu povo escolhido. Exatamente. Então, o conceito de justiça aqui, no Antigo Testamento, ele é concretizado com essa questão de conquista de povos, né? O que é bem utilizado no Antigo Testamento, né? E o versículo 3, até que é um dos temas aqui da nossa live, nosso debate aqui, é que Deus age apesar de e também no vendaval e na tempestade, né? Ou seja, Deus tem o poder sobre o vendaval e a tempestade, todo o poder de criar, permitir, agir nesse contexto, né? E como o Marlon falou, né? Os povos, era uma disputa de povos, a Síria estava dominando, Israel estava sofrendo, claro, fazia parte do plano, fazia porque Israel passou daquela medida de pecado, né? Israel não fez a parte dele na aliança, né? E por causa disso houve essa tempestade, houve esse vendaval, assim como essa mesma palavra, tempestade e vendaval, ela é citada em muitos outros contextos. Por exemplo, o Salmo 18, que eu estava vendo aqui, também fala um contexto muito parecido, né? Que, deixa eu ler algumas partes aqui, né? Ó, no Salmo 18, versículo 16: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, até em referência, um contexto bem parecido com esse de Naum, né? E, então, vendaval e tempestade tem N contextos, inclusive existem versículos que falam que Deus não estava na tempestade, Deus não estava naquele vento. Então, mostra um pouco mais a multiforme graça de Deus. Essa revelação de Deus através dos elementos da criação, ela é muito rica no Antigo Testamento, né? A gente vê lá ele sendo a coluna de fogo, o fogo que queima a sarça. Então ele se revelou ao povo inúmeras vezes quanto a elementos da criação, né? Então aqui ele está falando justamente isso, né? Eu tenho controle sobre todas essas coisas, né? E a gente lembra de Jesus no barco lá, né? Que os discípulos perguntam quem que é esse que controla a tempestade? Então é o próprio Deus, né? Então isso demonstra justamente o que ele estava falando sobre uma soberania na parte A do versículo ali, agora ele está falando eu sou criador, eu tenho poder sobre essas coisas, né? Então isso nos demonstra muito o caráter de Deus, né? O quanto ele está no controle de todas as coisas. Eu acho que isso é uma rocha forte para os nossos dias, né? Pensar que o Senhor, ele está no controle de todas as coisas, né? Independente se os dias são bons ou maus, se os dias são de alegria ou de tristeza, em todos esses dias o Senhor se revela, o Senhor nos guarda. Então isso é importante, né? Acho que a nossa caminhada ela é muito baseada nessas questões, né? A gente não caminha. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, né? Então já não depende mais se os dias são fáceis ou difíceis, né? Mas aquilo que o Senhor tem como
propósito para ser desenvolvido. Muito bem lembrado essa questão do barco e dos discípulos, né? Realmente havia uma tempestade, ou seja, Deus permitiu, estava naquele contexto, seja como a gente quiser interpretar aqui. Então havia uma tempestade, Jesus estava no barco, não estava desesperado, né? Estava ali, ele sabia que ele Ele estava podia. dormindo, né? Tava... Jesus estava dormindo. Como é que ousa dormir, né, no meio dessa tempestade, né? E ele parou a tempestade. Eu tô aqui, né? Tô sabendo, né? Por mais que os discípulos estavam aflitos ali, não, peraí, tô ligado, né? Como ele fala assim, fica gelo que tá comigo, né? E ele parou a tempestade, né? Realmente é um bom texto que confirma até essa nosso debate aqui. E mais uma vez, né, usando a própria natureza que ele mesmo criou, né? Então, Deus realmente mostrando-se soberano, né? Dê uma olhada aqui na palavra tempestade, onde ela é citada igualmente, além de Naum 3, achei que Jó 9. A partir do 13 fala o seguinte: Deus não refreia sua ira. No 14 fala assim: como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Né? Jó, pelo entendi, dialogando com Deus. Né? E no 17 ele fala: ele me esmagaria como uma tempestade e sem motivo multiplicaria as minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Né? Palavras difíceis aqui na NVI, tudo bem. Então, aqui é um diálogo de Jó com Deus, citando essa questão, essa possibilidade, esse contexto da tempestade. E aí, novamente, né, Marlon, mostrando a soberania de Deus, né? Acho que esse recado na 1 é bem firme, né? Até ali a continuação, que é o final do versículo, vai falar: as nuvens são a poeira de seus pés, né? Isso se encaixa bem nessa continuação e até no livro de Jó, porque os últimos versículos de Jó é Deus respondendo para Jó as perguntas que Jó fez, né? E uma das perguntas que me marca é que Deus pergunta para Jó onde que ele estava quando ele tinha feito o firmamento, né? Quando Deus fez o firmamento, onde É estava Jó? verdade, é verdade. Por que tu me pergunta, né? Essas coisas, se eu sempre estive aqui, vamos dizer, eu não fui criado, você foi criado, né? Eu sou o criador, você é criatura, e considerar que as nuvens são poeiras dos pés de Deus é uma demonstração de grandiosidade, né? Como Deus é grande, pensar que as nuvens que são incontáveis, né? Um contexto gigantesco, e Deus fala que isso é poeira dos pés dele, né? A gente vai ver outros versículos, vai falar que Deus conta mede os oceanos com a palma das mãos. Então, também quer demonstrar para o povo a sua grandeza, né? Tanto como criador, é, como a sua imensa, como ele é imenso, como é imensurável mesmo, ele é, né? Como ele não está restrito a nada. É muito didático pensar nessas questões que alguns autores escrevem, né, principalmente os profetas, né, que falam de Deus, colocam essas referências, por exemplo, que não colocou que dessa questão das nuvens serem poeira, né? Então a gente vê, cara, como Deus é grande, como ele é imensurável, como a gente não tem nem noção com o nosso intelecto, vamos dizer, reduzido e manchado pela queda, né? A gente não tem noção de fato quem é Deus, né? A gente enxerga ele por espelhos, como diz Paulo, né? Exatamente, né? E no Antigo Testamento, como você disse, né? Citou ali a sarça, né? Usou o fogo para se manifestar, né? E várias vezes Deus ele se mostrava ao seu povo, né? Não na sua completude, assim, né? Tinha sempre era uma visão mais é como se fosse um espelho embaçado, né? E aí no Novo Testamento ele se revela completamente né, de uma forma mais completa, né? O Antigo Testamento ele foi um aio para o Novo, né? E É interessante que no velho ele usava muito mais essa estrutura da criação, né? perfeito, E no, exato. e no novo já, por ter a figura de Jesus, já se torna um pouco diferente a maneira que Deus
se revela, porque no novo ele se revelou através do Filho, né? E no velho ele se revelou Em forma através humana. dos profetas, através da natureza. Então teve outros tipos de revelação da promessa do Senhor que seria cumprido em Jesus. Exato. E Romanos fala, né? Logo, acho que, não lembro se era Romanos 1, que fala que não temos motivo para não crer, né? Justamente por causa da natureza. Né? Às vezes. Os homens são indesculpáveis, né? Porque Isso, perfeitamente. a revelação foi dada a todos os homens, né? A revelação está disponível, não numa questão de informação, mas numa questão de revelação mesmo, né? Às vezes a gente pensa que a revelação tem a ver com informação, né? Mas não é, com Uhum. iluminação, né? Todos receberam uma iluminação da revelação e estão... Então, até é interessante porque a gente pensa que pode existir de alguma forma pessoas descrentes, né? Na verdade, o descrente não existe, ele tá suprimindo, é o que Romanos fala, né? Ele tá suprimindo a verdade com a justiça. Então ele recebeu essa revelação, ele está suprimindo. Então a gente pode chamar mais até de apóstata do que de descrente, né? Porque todos receberam de Deus. Eles sabem que Deus existe. Eles só estão suprimindo essa verdade com a justiça. Exatamente. A natureza que Deus criou, que parece muito trivial até para nós, mas é ela que, a partir dela, pelo menos, a gente consegue firmar e estabelecer nossa fé em Cristo, né? Porque ele se mostra a partir dela, né? Um exemplo bem simples, mas uma gestação, né? Nossa, a união de um óvulo com um espermatozoide gera, né, um ser perfeito, né? Em 40 semanas. Né? É uma natureza bem perfeita, assim, né? Todo o cuidado que Deus tem e teve na questão, né, biológica, inclusive, né? Não, a fé, ela se manifesta dessa maneira biologicamente também, né? Sim, em todos os aspectos a fé tá Exatamente, envolvida, né? é isso mesmo. Então a gente começou falando de Naum, Nínive, as atrocidades de Nínive, Israel sendo subjugado. Passamos para o nosso ponto principal aqui, que era a tempestade e em que contexto Deus está envolvido na tempestade, né? Ele cria, permite, ele resolve a tempestade, ele elimina quando lhe apraz, de fato. E, inclusive, trouxemos aqui exemplos do Novo Testamento, onde Deus, no caso Jesus, estava inserido na tempestade e, por fim, a tempestade representa algo da natureza, que é uma imagem de Deus, né? Ela reflete, né, a obra de Deus. É isso, pessoal. Não sei quem está assistindo a gente, mas a gente queria deixar aqui nosso registro, nosso debate sobre o texto maior de Naum, passando por Naum 1:3 e finalizando com a nosso debate e mensagem bíblica aqui. Acho que é uma mensagem Beleza? final que dá para pensar, assim, para a gente finalizar, para juntar tudo aí, é que Naum nos ensina muito nesse versículo, né? Que nós estamos seguros na mão de Deus, né? Boa. Dele virá a justiça. Pode ser que a gente está nesse mundo caído, nesse mundo quebrado, a gente convive com muitas coisas muito tristes, né? Estranhas. Mas haverá um momento em que essa justiça ela vai ser executada de maneira perfeita, né? E a gente, como filhos dele, a gente repousa nessa certeza, né, que ele tem o controle de todas as coisas, né? A ele cabe a justiça. A nós cabe Exato. aceitar a obra redentiva dele e ficar aos pés dele, né? Crer que ele é sustentador de todas as coisas. Inclusive para nós cristãos, né? Mesmo o mais delicado, né? Ele fatalmente passará por esses momentos que você falou, né, Marlon? De injustiça e de profundos questionamentos com Deus, né? E a justiça, ela pode tardar, ela não vai falhar, e às vezes não virá do jeito que a gente imagina também, mas virá do jeito que Deus Sim. vai fazer, né? Então, às vezes algum período estranho que você passa de lutas, etc., pode estar te forjando para um outro momento bem específico, né? Que Deus tem no plano dele.
Exatamente. Importante a gente ter essa noção da tempestade, que ela vem, ela tem um propósito, e Deus pode e vai em algum momento, né, nem que seja na eternidade, parar essa tempestade, cessar ela. Mas ela tá ali, né? É um Deus. É até interessante essa questão da tempestade, que às vezes a gente quer que ela passe, né? Mas é mais Aham, importante que a gente entenda quem está no barco do que a tempestade passar, né? Então a gente sabe que o nosso mestre está no barco, isso. ele está cuidando da gente, ele que tem o poder sobre todas as coisas, né? Ao tempo dele, a tempestade há de cessar, né? Isso. Que se não for aqui, né? Se o choro aqui não se encerrar, Apocalipse fala que nós estaremos num lugar em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, então a nossa esperança se, se coloca, né, sobre uma base que é eterna. Maravilha. Boa. Tá encerrado. Olha, tá bem concluído, hein, Marlon? Legal mesmo. Para quem curtiu, é só espalhar de novo e comentar aí. Estamos aí. É fácil achar a gente. Certo, Marlon? Beleza, então. Valeu, Valeu, um pessoal. abraço, pessoal. Valeu, Valeu. Sapão. Tchau. Valeu.